Ok, gravando então. Vocês devem estar visualizando aí o plano de ensino da disciplina, tá? É a disciplina de Finanças e Orçamento Empresarial, tá? E essa disciplina, tá, é dada por mim já há bastante tempo, tá? O meu nome é Gilberto, tá? Gilberto Kleckner. E essa disciplina tem composta de duas partes, basicamente, tá? A primeira parte é projeção de resultados. Tá? Então, até a primeira prova, o que a gente vai fazer são exercícios de projeção de resultado, ou seja, orçamentação. Tá? E a segunda parte aí tem análise de investimento. Tá? Então, para vocês que já fizeram matemática financeira, né, vai ser, em uma parte vai ser revisão e a outra parte eu vou aprofundar. Para quem não fez matemática financeira, não tem problema, que eu vou partir do princípio que ninguém fez matemática financeira, né, vou fazer a revisão, e a gente vai utilizar bastante HP12C, né, nessa segunda parte da disciplina. Então, vocês têm a possibilidade, ou, se é que já não tem uma HP12C, pedir emprestado, né, ou usar HP12C, baixar no celular, que tem HP, eu tenho no meu celular, tem uma HP12C que é gratuita, né, dá para usar, baixar no computador também, né, tem alguns aplicativos, né, que a gente tem online, tem aplicativos online, depois eu vou até mostrar para vocês. Enfim, tem uma série de formas de a gente conseguir essa HP12C, né, para a gente trabalhar. E eu vou trabalhar basicamente com HP12C. Tá? Tem outras calculadoras financeiras, mas eu já usei, mas não lembro, assim, não desconheço, vamos dizer que eu não desconheça, mas eu prefiro padronizar em cima da HP12C, que é uma calculadora que basicamente a gente consegue encontrar, né, em sites, consegue baixar, fazer o download no celular, né, as empresas, várias empresas têm HP12C, então a gente consegue emprestado, enfim, é mais fácil de conseguir do que as outras. Tá? Bom, então, voltando, né, a primeira parte da disciplina vai ser orçamentação, a segunda parte vai ser análise de investimentos. Tá? Então, se vocês estão conseguindo visualizar aí o plano de ensino, né, vocês têm mais ou menos a descrição do que a gente vai ver, né, de projeção de... Basicamente, na primeira parte, vocês vão, vamos dizer assim, cansar, né, de fazer projeção de resultado, demonstração de resultado, projeção de balanço, tá? E eu faço da seguinte forma, né, começo com um exercício simples, e o exercício seguinte, ele é um pouco mais difícil que o exercício anterior. Tá? Então, na medida em que a gente vai progredindo nos exercícios, eu tenho 9 exercícios, né, que a gente vai ver, né, sempre o exercício subsequente ele tem alguma coisa a mais que o anterior não tinha. Tá? Então, ele vai ficar, até que você chegar, se vocês forem olhar o último exercício da série, vocês vão dizer, pá, isso aqui não dá para fazer, não consigo fazer. Tá? Talvez você sinta dificuldade com o primeiro exercício da série que a gente vai ver hoje. Tá? Por isso que é importante vocês depois pegarem o vídeo, né, e começarem a olhar, né, para ver o que foi feito, como é que foi feito. Tá? Se tiver dúvida, pergunta na próxima aula. Mas, enfim, né, mas quando vocês chegarem lá no 9º exercício, vocês vão olhar para esse primeiro e dizer, pá, mas esse primeiro é uma barbada, né, extremamente simples. Né? Por quê? Porque vocês foram sendo conduzidos, né, ao longo desses 2 meses, né, para chegar naquele ponto. Tá? Bom, e depois, na segunda parte, também tem vários exercícios de análise de investimentos, onde a gente vai trabalhar com valor presente líquido, né, taxa interna de retorno, né, risco, né, custo de capital, enfim, tem uma série de coisas aí interessantes, né, para quem trabalha com finanças. Né, e quem não trabalha com finanças, é importante a gente ter esse tipo de conhecimento também. Né, por quê? Porque eu estou fazendo uma aplicação financeira, né, eu vou tirar um empréstimo, enfim, tudo isso a gente usa no nosso dia a dia. Né, vou financiar um automóvel, né, é importante a gente saber qual é a taxa que está pagando, esse tipo de coisa. Bom, termos de avaliação. Tá? Eu não faço trabalho,
né, porque a gente tem um monte de exercício ao longo da disciplina. Então, o que eu faço são as duas provas, né, baseado no que a gente viu, baseado no que a gente viu ao longo do semestre. Tá? Não tem pegadinha, não faço pegadinha. Né? Tem professor que adora fazer pegadinha, né, para saber se o cara está antenado. Não, não faço isso. Quero saber se o cara entendeu a matéria ou não. Né? Se entendeu a matéria, ótimo. Né? Se não entendeu, né, tem que ir lá estudar um pouco mais. Tá? Bibliografia tem várias. Né? Eu acho o seguinte, com o material que eu dou aqui em sala de aula, é suficiente, né? É suficiente para que vocês consigam fazer a disciplina e passar na disciplina. Tá? Eu coloquei aqui, né, duas, três bibliografias, tá? E depois tem mais uma complementar ali, que é o Gitman, né, que é outro livro clássico. Mas o livro clássico sobre orçamento, né, o mais famoso, ele é antigo, ele é de 83, mas não tem muita coisa assim, olha, surgiu uma coisa fantástica em termos de orçamento. Não, a base do orçamento é sempre a mesma, é uma projeção de resultados. Tá? Então, vocês podem mudar de empresa, ir para uma empresa multinacional, ou para uma grande empresa nacional, ou para uma pequena empresa, uma empresa média, a base é sempre a mesma. O raciocínio é sempre o mesmo. Tá? E esse raciocínio está lá no livro desse Welch, ele tem na biblioteca, se um dia a gente conseguir voltar, né, para dentro da universidade, dentro da faculdade, né, a gente consegue estar lá na biblioteca esse livro. É um livro... vocês vão olhar o livro e dizer, pô, mas é um livro chato, né? Mas ele é um livro que abrange toda a parte orçamentária, ele vai no detalhe, né? Às vezes eu acho até detalhado demais, mas como é um livro que foi utilizado no mundo inteiro, né, eu coloco esse livro aí na bibliografia. Tá? O material que a gente vai utilizar já está lá na página da disciplina, nos conteúdos. Tá? Então, vocês têm lá as 9 primeiras aulas, você já tem a data da primeira prova. Tá? A data da primeira prova estava aqui do meu lado, obviamente eu não sei o que eu fiz com ela. Né? Pessoalmente, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouco. Está aqui. A data da primeira prova é dia 27 de abril. Tá? Então, nós temos aí 8 aulas até o dia 27 de abril. Tá? 27 de abril, nós temos 8 aulas. E aí, na 9ª aula, é a prova. Tá? A prova 2 vai ser no dia 29 de junho. Tá? Substituição, no dia 6 de julho, e o exame no dia 13 de julho. Se vocês olharem na página de conteúdos lá, da disciplina, as datas das provas já estão marcadas. Tá? Então, vocês têm, até o final da primeira, até a primeira prova, você já tem todos os exercícios. Tá? E na medida em que a gente for fazendo os exercícios em aula, aqui nessa nossa aula aqui, tá? Eu vou colocando o gabarito na página de conteúdos, tá? E vou colocando também o link do vídeo que a gente está gravando agora. Tá? Então, com isso eu consigo, né, manter você sempre municiados aqui, com munição para acompanhar a disciplina. O bom do vídeo, que eu acho, é que a gente pode ver, né, e rever várias vezes até entender. Essa parte aqui não entendi, vê de novo, né, entende, vai com mais calma, né, para ver o que aconteceu ali naquela partezinha que eu não entendi direito. Se não entendeu, próxima aula, pergunta. Tá? Bom, eu estava falando para a Ana no início aqui que eu não olho muito o grupo de discussão, porque eu não recebo nenhum aviso. Tá? Eu não recebo nenhum aviso. E para entrar no grupo de discussão, eu tenho que me logar, e é bem chatinho para eu me logar como professor aqui, até chegar lá é mais chatinho. Tá? Por isso que eu peço que quem gostaria de falar comigo, use o e-mail, tá? Que é Gilberto, né, São Francisco de Assis, Edu.br. Está no primeiro aviso que eu coloquei aqui ontem, né, está lá o meu e-mail. Então, se tiver alguma pergunta, porque o e-mail
recebo, normalmente eu fico com o meu Gmail aberto e tudo, o Gmail captura todos os meus e-mails e larga, né, na mesma página. Então, eu fico sabendo. Se eu não respondi em 2, 3 horas, é porque eu estou fora, né, não estou olhando, estou fazendo outra coisa. Depois eu vou, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia eu abro os e-mails. Então, se demorar um pouquinho, 2, 3 horas, depois eu estou respondendo. Tá? Outra coisa, esse link que a gente está utilizando para o Meet, tá, para essa aula, tá, esse link vai ser o mesmo até o final do semestre. Tá? Então, vocês salvem se quiserem salvar. Tá? Então, todas as só um pouquinho aqui, que eu estou vendo que tem mais uma outra pessoa aqui querendo entrar. Não, tá tudo ok. Esse link vai ser o mesmo até o final do semestre. Então, todo semestre a gente vai usar esse link do Meet. Eu não vou precisar. Semestre passado, eu avisava a cada aula qual era o link. Tá? Agora teve uma modificação aí no sistema, né, no sistema do Meet, e a gente consegue, então, manter esse mesmo link até o final do semestre. Mas eu vou avisar, de qualquer forma, né, eu vou avisando, antes de começar a aula, eu vou colocar lá, para que alguém perca, né, mas depois, se já puder deixar salvo, já facilita para não precisar ficar pegando os avisos toda vez para assistir a nossa aula. Outra vantagem também da gravação é que quem não puder assistir a aula, no outro dia consegue, ou mais adiante consegue assistir, fim de semana, né, quando tem mais tempo. Bom, então, em termos de avisos gerais, né, nós temos as 2 provas, o esquema é o mesmo do semestre passado, né, média 6 para passar, né, o exame é 5, né, a substituição, né, substitui a nota, a substituição lá vai ser no dia 6 de julho, né, já está marcado também, já está colocado ali na página de conteúdos. A substituição vai substituir, claro, que a menor nota, vai fazer, a substituição é só a matéria que quer substituir, não é toda a matéria como era antigamente, né, agora é só aquela matéria que quer substituir, se é a primeira parte ou a segunda parte, aí tem que me avisar. Tá? Eu espero que ninguém faça, né, a substituição, ninguém precise fazer a substituição, né, e, consequentemente, nem fazer exame. Mas tem muita gente que gosta de mim e quer ficar comigo até o final. Né? Então, vai lá, faz a substituição, depois vai lá e faz o exame. Não tem problema. Né? Não tem problema. Mas, claro, né, quanto mais cedo a pessoa se liberar, imagina o seguinte, ó, a pessoa, né, o aluno passa lá na prova 2 e está liberado. Então, maravilha, 29 de junho, né, a nota já sai em seguida, né, a nota agora pelo sistema já sai na hora, né, e aí o cara, estou livre, 29 de junho, estou livre. Né, mas se não conseguiu, aí tem mais 2 chances. Né, e no exame a nota é 5. Né, é 5. Aí esquece qualquer coisa, né, tem que tirar 5 para passar. E no exame é toda a matéria. Né, aí um pouquinho maior, né? A quantidade é um pouquinho mais difícil, né, do que a substituição, porque a substituição é só aquela matéria da prova, né? Só a parte que perdeu, ou a parte que quer recuperar. Bom, eu acho que avisos gerais, se não me falha a memória, é isso. Tá? Então, deixa eu ver se não tem mais nada. Esse é o plano de ensino, já falei na data das provas, né, falei nos livros, conteúdo já está todo lá. Então, basicamente é isso. Se não tiver nenhuma dúvida por parte de vocês, eu já vou passar para o primeiro exercício. Tá? Ele é um exercício simples, eu gosto sempre de falar na primeira aula sobre mostrar esse exercício, tá? Para mostrar o que a gente vai fazer durante o semestre. Tá?
Então, deixa eu fechar essa parte aqui. Eu vou fechar essa parte. Só alguém me disse se eu estou projetando direito, se eu estou projetando o exercício. Só alguém... Para mim está travado, professor. Está travado? Ah, não, está aparecendo sim, desculpa. Tá, apareceu o exercício, né? Tá Parte aparecendo. 1 e parte 2, tá. Beleza. Então, vamos lá, vamos tocar a ficha. Então, o que é esse exercício? Eu vou lendo com vocês. Tá? Esse exercício já está lá na página, tá? Mas se não quiser baixar, não precisa baixar, porque ele está aqui vou projetar o exercício. Nesse horário, basicamente, vocês são quase 8 horas, né? Vocês vão ouvir um cachorro latindo. Tá? Então, tem o cachorro do vizinho. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas o cachorro do vizinho late, porque na praça aqui em frente, o pessoal começa a trazer os cachorros, né, para passear. E aí o cachorro, como não passeia, ele fica latindo. Então, mas não perturba. Isso aqui, daqui a pouco ele para e a gente continua numa boa. Então, o que consiste esse exercício? Né? Então, diz ali o seguinte, ó, no dia 31 de dezembro, né, o senhor Carlos Alberto Barreiro resolveu arrolar tudo o que sua família possuía, bens e direitos. Tá? Então, bens e direitos são os ativos. Né? Ativos, bens e direitos, e o passivo são as obrigações. Né? Então, os bens e direitos, aí eu acho que é a primeira aula lá de contabilidade. Né? Então, arrolar tudo que a família possuía, bens e direitos, os ativos, e o que devia a terceiros, as obrigações, passivo. Estimando o valor de cada um dos itens. Ao final de algum tempo, chegou a lista abaixo. Então, lá, bens e direitos. Ele tem um automóvel no valor de R$35 mil, ele tem uma casa no valor de R$450 mil, tem móveis e utensílios no valor de R$100 mil, tem estoques de alimentos, bebidas e material de limpeza no valor de R$450, perdão. Depósito em caderneta de poupança, 120 mil, tá bem. Saldo em conta corrente bancária, 1.500, dinheiro na carteira, 150, dinheiro na gaveta do balcão da sala, 450, e depósito em FIF, 30 mil reais. Esse é um fundo de investimento. Tá? Um fundo de investimento qualquer, ele tem lá 30 mil reais. E o que ele deve? Tá? Então, esses são os bens e direitos dele, são os ativos, tá? E o que essa pessoa deve? Quais são as dívidas? Ele deve 52 prestações da casa, desculpa, 52 prestações da casa no valor de R$800 cada uma. Ele deve 7 prestações do consórcio automóvel no valor de R$600 cada prestação. Ele deve R$300 no mercadinho da esquina. Ele tem lá um mercadinho que vende no fiado, na caderneta, como se dizia antigamente, né? Não sei se vocês ainda, na região de vocês, ainda tem esse tipo de mercadinho, mas na minha tem aqui, né? Eu moro aqui em Ipanema, tem os mercadinhos que ainda vendem nesse esquema não é caderneta, mas eles pegam a nota e guardam, né? Grampeiam e botam clips, e o cliente lá, o freguês, no final do mês, vai lá e quita tudo. Então, R$300 no mercado da esquina, ele deve ainda R$400 relativos a um tratamento médico, vencendo no final de janeiro. Então, vejam bem, ele está no dia 31 de dezembro. Então, se coloquem no dia 31 de dezembro, e o cara, não sei por que cargas d'água, lá o seu Carlos Alberto, resolveu pegar um papel e ver o que ele tinha, o que ele devia. Tá? Bom, se o senhor Barreiro, né, fosse uma empresa, como você elaboraria o seu balanço patrimonial? Tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é elaborar o balanço patrimonial. O balanço, quer dizer, a gente quer saber a situação atual dele. Tá? Então, vocês vão ver que essa disciplina ela se baseia muito em contabilidade. Tá? Mas a gente não vai fazer uma contabilidade assim fiscal, né? Aquela que claro que a gente vai tentar fechar tudo, obviamente, né? Mas
tem valores que são aproximados, né? Para a gente não tem problema, porque como a gente está fazendo projeções, tá? Não precisa ter, né, ter uma, assim, a segunda casa depois da vírgula tem que fechar exatamente, né? Na contabilidade fiscal, o cara tem que fazer isso, tem que fechar direitinho. Mas como a gente está projetando, às vezes a gente não precisa ser tão rigoroso, né, a esse ponto. Bom, então, qual é o problema? Tem que fazer o balanço da situação atual, o balanço patrimonial desse cidadão, e ele quer saber o seguinte: quais são os bens, direitos e quais são as obrigações. E o que sobrar, a diferença entre bens, direitos e obrigações, né, o ativo e o passivo, é o que se chama de patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é a diferença entre os bens e direitos e as obrigações. Então, como chama lá o pessoal da contabilidade, né, o Fernandinho lá, ele diz que é a equação fundamental da contabilidade. Bom, então vamos lá. Vamos projetar o balanço patrimonial. Quer dizer, não vamos projetar ainda. A gente vai agora mostrar aqui o Excel. Ana, me ajuda agora. Estão vendo o Excel? Tá no exercício ainda, professor. Não saiu? Não. Não. Tinha saído, mas o senhor voltou para o exercício. Tá, então, espera um pouquinho. Deixa eu... Acho que agora foi. Agora foi. Tá. Então vocês têm o balanço patrimonial atual do nosso amigo. Tá? Bom, então, só para relembrar, né, em contabilidade, do lado do ativo, os bens e direitos mais líquidos, tá? E lá embaixo, né, na medida que vai descendo pelo lado do ativo, nós vamos aos bens que têm menor liquidez. Então, qual é o bem mais líquido que existe? Normalmente é o dinheiro. Né? Então, o que fala no texto? Ele tem... o que ele tem de dinheiro? Ele tem um saldo em conta corrente bancária, 1.500, ele tem dinheiro na carteira, 150, tem dinheiro na gaveta do balcão da sala de 450, tem um depósito em um fundo de 30 mil reais e tem depósito de caderneta de poupança de 120 mil reais. Tá? Então, veja o seguinte, esses valores, eles são praticamente quase... A própria caderneta de poupança e o depósito em fundo são praticamente, vamos dizer assim, dinheiro. Né? Por quê? Porque basta eu dar um comando na minha conta bancária e esse dinheiro vem para a minha conta, eu posso usar. Ele sai da poupança, vem direto para a conta corrente, eu posso usar imediatamente. Então, é praticamente dinheiro. Tá? Então, o que eu tenho aqui nas disponibilidades? Né? Eu tenho no caixa, o que o caixa compreende? O dinheiro na carteira e o dinheiro no balcão da sala, né, no balcão da sala. Então, 150 mais 450 dá os 600 reais. Tá? Eu tenho no banco 1.500, tá? Usei um termo mais técnico aqui, bancos contra movimento. Tá? E os investimentos de curto prazo, eu tenho a poupança de 120 mil mais o depósito em fundo de investimento, que é 30 mil, dá um total de 150 mil. Muito bem. Então, isso aqui é a coisa mais líquida que eu tenho. Total disso dá 152.100. Tá? 152.100. Vamos adiante agora. O que vem abaixo? Vem estoques. O que eu tenho de estoques? Eu tenho de estoques alimentos e bebidas e material de limpeza no valor de 450 reais. Então, vou abrir aqui, 450 reais. Recebíveis, eu não tenho nada. Teria, por exemplo, se tivesse emprestado dinheiro para alguém. Prestei dinheiro para um parente, alguma coisa assim.
tá? Aí eu colocaria ali em recebíveis. Né? Se emprestei para algum parente, é melhor colocar no não circulante, né? Porque o circulante é que eu vou receber em até 360 dias, 365 dias, né? Está dentro do prazo de recebimento do circulante. Além disso, é não circulante. Então, prestar dinheiro para um parente, normalmente a gente não enxerga mais, estou brincando, né? Mas aqui no caso ele não tem nada, não está nada para receber. Tá? O que ele tem de realizável a longo prazo? Também nada. Tá? Também nada. E aí, então, a gente vai agora para a parte mais, assim, a parte menos líquida. Né? Investimentos. O que ele tem de investimentos? Ele não tem nada. O que ele colocaria aqui se ele tivesse? Vamos supor que ele comprou um terreninho. Talvez um dia ele vá construir uma casa naquele terreno, por enquanto ele não vai fazer nada. Tá? Se ele tivesse esse terreno, ele colocaria ali investimentos. Tá? Mas como ele não sabe, ele comprou porque estava sobrando um dinheiro, ele foi lá e comprou um terreno, apareceu uma barbada. Ele fez um investimento, então, mas não é o caso dele. Tá? Então, não tem nada aqui. O que ele tem? Ele tem veículos? Ele tem veículos, sim. Tá? Ele tem um carro no valor de R$35 mil. Ele tem um carro no valor de R$35 mil. Móveis e utensílios, ele tem também. E ele tem um imóvel. Tá? Então, ele tem um imóvel no valor de 450 mil. Imóveis e utensílios no valor de R$100 mil, que ele estimou. Ele achou que R$100 mil ele tem todos. Televisão, computador, né, sala de jantar, sofá da sala, tudo isso aí, quarto, tudo isso aí dá uns R$100 mil. E intangível ele não tem nada. Né? Bom, então, esse seria basicamente o não circulante. Então, essa é a vida dele. Ele tem, então, o total do ativo dele é de 737.550. Esse é o total do ativo. Bom, agora vamos para o lado do passivo. Né? O que ele deve? O que ele deve? Então, a gente sabe que ele, aqui no texto, diz o seguinte, ele deve a casa própria, né, da prestação da casa, ele deve consórcio, ele deve R$300 no mercadinho da esquina, R$400 relativos a um tratamento médico, ele vence no final de janeiro. Normalmente, no passivo, né, se colocam as contas que vão, lá em cima, as contas que vão vencer primeiro. Então, qual é a conta que vai vencer primeiro? É o mercadinho da esquina. Tá? Isso aqui tem o valor de R$300. A próxima conta que vai vencer é do médico. Então, tratamento médico no valor de R$400 é a próxima conta que vai vencer, R$400. Vence no final de janeiro. Bom, e o que mais ele tem agora? Tem 7 prestações do consórcio. Então, essas 7 prestações do consórcio botei separado aqui, né, botei ali, na bonitinho, botei em financiamentos, né, consórcio R$4.200, tá? Ainda dentro do circulante, porque vai vencer dentro do próximo ano, ele está no dia 31 de dezembro, a gente não pode esquecer isso, são 7 prestações, então em julho ele paga a última. Né? Então, um total são 7 prestações vezes R$600 cada uma, eu tenho aí, então, 4.200, que é o que ele deve do consórcio. Isso aí ele deve pagar ao longo do próximo ano. Tá? E tenho o que mais? Eu tenho a prestação da casa. Tá? Mas veja o seguinte, ele tem 52 prestações, ainda ele deve, a R$800 cada uma. 52 prestações. 12 dessas prestações estão no curto prazo, porque elas vão vencer no ano seguinte. As outras 40 prestações são longo prazo, porque elas vão vencer além do exercício seguinte. Tá? Então, no circulante, a dívida imobiliária dele é de R$99.600. Significa que dentro desse imobiliário aqui,
é igual, eu vou colocar aqui, igual a 12 prestações vezes R$ 800 cada uma, R$ 800, a os 9.600. Tá? Então, bom, e as outras 40 prestações, onde é que eu coloco? Essas outras 40 prestações, elas vão aonde? Elas vão no não circulante. Tá? Então, essas outras 40 prestações, elas estão aqui. Ó. Como é que eu cheguei a esse valor? Tá? Esse valor eu cheguei da seguinte forma. São 40 prestações, porque no total são 52 prestações, vezes 800 reais, isso aqui vai dar os R$ 32.000. Então, 40 vezes os R$ 800, que é cada uma das prestações, dá R$ 32.000. Então, esses R$ 32.000 estão no longo prazo. Por quê? Porque eles vão vencer após o término do próximo exercício. Então, se eu pegar a soma, né, do que o nosso amigo aqui deve, né, que é 300 mais 400 mais 13.800 mais 32.000, tá, e subtrair do total do ativo, eu chego no valor do patrimônio líquido. Então, deixa eu só apagar aqui, para a gente não ficar muito... Ficar mais claro aqui, ficar mais limpo. Tá? Então, se eu pegar os 300 mais 400, mais os 13.800, mais os 32.000, e subtrair do total do ativo, ou seja, pego todos os bens e subtraio as minhas obrigações, eu chego no valor do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, né, 691.050, mais os 32, mais os 13.800, mais os 400 e mais os 300, vai fechar em 737.550, que é exatamente o mesmo valor no total do ativo. Débito e crédito, né, tem que bater sempre. Lei das partidas dobradas lá do nosso amigo Luca Pacioli, que é o sujeito o Frei, que inventou a lei das partidas dobradas. Muito bem. Então, fechamos a primeira parte, barbada, né? Você já estão dizendo assim, poxa, mas essa disciplina, né, esse troço aí é barbadice. Se for isso, então, vai ser fácil, vou tirar com o pé nas costas. Realmente, essa primeira partezinha aqui é bem simples, né? Agora nós vamos passar para a segunda parte, né, que é a projeção. Tá? Então, eu vou colocar de novo o texto, na tela. Agora o texto deve ter voltado à tela. E eu vou aqui na parte 2. Tá? Então, lembrem, só retornando, né, só lembrando, vocês estão no dia 31 de dezembro. Tá? E o seu Carlos Alberto Barreiro, ele viu o que ele tinha, o que ele devia, e viu a situação patrimonial dele. Ele tinha lá 691 mil reais. É a situação, é o patrimônio líquido dele. Tá? Bom, o que ele quer agora? Tá? Ele deseja estudar a situação econômico-financeira da família para o ano seguinte, projetando seu balanço patrimonial, sua demonstração de resultado e seu fluxo de caixa. Então, são 3 demonstrações. Balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa. Tá? E é isso, basicamente, que nós vamos fazer ao longo da primeira parte da disciplina, fazer esse tipo de projeção. Tá? Então, ele começa a reunir informações. Quando a gente está numa empresa e vai fazer orçamento, e eu fiz orçamento bastante tempo dentro de empresa, né, a gente começa a coletar informação de várias partes da empresa, né,
Então, quer saber quanto é que a empresa vai vender, né? Então, tem métodos de projeção de vendas, né, custos. Então, tudo isso a gente tem que ir buscando. Aqui é muito mais fácil. Por quê? Porque ele não precisa entrar em várias áreas da empresa para buscar essas informações. Basta, né, que ele puxe da cabeça dele, né, porque as informações são da casa dele. Então, ele tem o controle sobre isso e tem o conhecimento disso. Então, fica bem mais simples, né, quando está fazendo esse tipo de finanças pessoais, vamos chamar assim. Uma empresa tem que buscar as informações também, é mais complicado, porque tem que buscar diversas áreas, mas no nosso caso aqui é mais simples. Mas o procedimento é muito semelhante. Tá? Bom, então, o que nós temos aqui? A renda bruta mensal dele, junto com a esposa, é de 8 mil líquidos. 8 mil reais. Líquido é 6.500 reais. Então, os dois ganham juntos 6.500 reais. Recebidos no último dia de cada mês. O 13º será recebido metade em novembro, metade em dezembro. Tá? Essa informação é importante se a gente quisesse fazer mês a mês, projeção mês a mês. Mas nós não vamos fazer. Nós vamos fazer uma projeção para o ano todo. Tá? Suas despesas mensais relativas à água, luz e telefone estão na ordem de R$300. Então, aqui vem os custos, né, os custos e despesas. Custo está relacionado ao produto vendido, né, e as despesas administrativas e de vendas. Né. Então, mas no caso aqui para a gente, né, isso, custos e despesas se confundem. Tá? Bom, nós vamos considerar como se fosse a mesma coisa. Então, a despesa mensal relativa à água, luz, telefone, estão na ordem de R$300. Está pouco isso, né? Mas, enfim, só para fins de exercício. Posto predial de 700 vai ser pago em janeiro. Despesas com supermercados vão se situar na casa de 1.200 por mês. Despesas com vestuário devem ficar em torno de 450 por mês. O colégio cobrará uma mensalidade de 1.500 para as 2 crianças, inclusive nas férias. Todas as compras de alimentação e material de limpeza serão realizadas no supermercado, sendo a dívida junto ao armazém saldada em janeiro. Então, ele vai pagar aqueles R$300 que ele deve para o armazém, já paga em janeiro. Tá? Em julho, as crianças vão fazer um tratamento dentário estimado em R$1.000, para pagamento em agosto. Tá bom. Enfim, vão ter que pagar, né, vão ter que fazer um tratamento em julho e vai ser pago dentro do ano. Despesas com combustível, manutenção do automóvel e transporte situam-se em torno de R$700 por mês. Tá? Isso foi antes do aumento da gasolina agora da Petrobras. Tá? Então, as despesas de combustível, manutenção do automóvel e transporte situam-se em torno de R$700 por mês. Em janeiro, deverá pagar o IPVA de R$800. Tá? Então, esse é, vamos dizer assim, a quantidade de despesas que ele vai ter, né, e a receita. Né? Então, normalmente a receita, né, é uma linha só. Então, esse é o problema. Né? A gente gosta de ter mais linhas de receita e poucas linhas de despesa, mas na prática isso não acontece. Né? A receita é uma linha só e depois tem um monte de linhas de despesas, de custos e despesas. Bom, então agora a gente vai fazer a projeção para saber como é que esse cara vai ficar daqui a 12 meses. Como é que ele vai estar daqui a 12 meses? Então, para isso, a gente vai ter que fazer projeções do balanço patrimonial, da demonstração de resultado e do fluxo de caixa. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar o Excel no quadro aqui. Mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês. A ordem, né, para a projeção. Tá? Isso aqui vai ser sempre assim. Até o dia 29, que dia é a primeira prova? Dia 27 de abril. Até o dia 27 de abril, as etapas de projeção vão ser essas. Primeira coisa que a gente vai fazer uma projeção, projetar o DRE, demonstração do resultado. Segunda coisa, projetar o balanço. A gente vai projetar todas as contas do balanço, menos o disponível. Por quê? Porque o disponível vai sair da última projeção, vai sair do fluxo de caixa. Então, eu vou ter que
Primeiro projetar o DRE, depois projetar o balanço e, finalmente, projetar o fluxo de caixa. Okay? Então, vai ser essa a sequência que eu vou utilizar. E vocês vão ver que isso aqui vai se reproduzir ao longo do exercício. Então, eu vou agora voltar para a planilha de Excel, que tem os dados do exercício. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu vou apresentar, que eu vou projetar, vai ser o DRE. Tá? A primeira coisa que eu vou projetar vai ser o DRE, a demonstração do resultado do exercício. Claro que eu estou trabalhando com termos, né, termos, vamos dizer assim, de empresa. Né? Eu poderia usar outros termos, como ele está fazendo para ele mesmo, né, para finanças pessoais, mas é bom que a gente já se acostume com os termos que a gente vai utilizar ao longo do exercício, aqui ao longo do semestre. Então, vamos lá. Ele tem de receita bruta, tá? Eu lembro que ele e a esposa dele ganham 8 mil por mês. Tá? 8 mil brutos. Tá? Ou seja, 6.500 líquidos. Tá? Então, como é que da onde eu cheguei e tirei a receita bruta de 104 mil? Então, da seguinte forma, eu peguei 8 mil, multipliquei por 13 salários e cheguei aos 104 mil. Vou dar um pontinho aqui para ficar mais visível. 104 mil. Opa. Bom, então, os 8 mil reais vezes 13 salários, né, são a renda bruta da família, vezes 13 salários, que inclui o 13º, são 104 mil reais. Muito bem. Quanto é que eles ganham líquido? 6.500 reais. Então, 6.500 vezes 13, eu estou colocando dessa forma para facilitar a vida. Tá? 6.500 vezes 13 vai me dar não sei porque está saindo tudo preto aqui. 6.500 vezes 13 vai me dar 84.500 reais. Se eu pegar o 104, então esse é o líquido. Esqueçam por um momento isso aqui, ó. Esqueçam essa parte, tá? Eu tenho que a receita bruta é 104 mil e a receita líquida do casal é 84.500. Ora, se isso é o bruto, 104, os 84.500 é o líquido, então, quanto é que eu paguei de impostos? Os impostos que ficaram retidos é igual a quê? É igual a 104 mil menos 84.500, que vai ser igual a... São 19.500, se eu não me engano, né? Que vai ser igual a 19.500. Ser igual a 19.500. Então, eu tirei por diferença. Né? Eu tirei por diferença. Eu sabia a receita bruta, sabia a receita líquida. Ora, a diferença entre receita bruta e a receita líquida é o que ficou retido a título de impostos, que foi os 19.500. Então, com isso a gente chegou na primeira parte, receita bruta menos impostos, né, impostos sobre vendas, vamos dizer assim, que seria muito parecido com uma empresa, né, chegamos então na receita líquida, ou vendas líquidas, né, a empresa usa vendas brutas, ou receita de vendas, tudo isso é sinônimo, né, receita líquida de vendas, enfim, tudo isso e a sequência é basicamente a mesma. Tá? Muito bem, agora nós temos as despesas do nosso amigo aqui. Então, o que nós temos de despesa? Vamos colocar aqui já, vamos abrir já direto. Ele tem, como as suas despesas operacionais, ele tem a água. Né? A água, luz,
água, luz e telefone, está pouco, né, mas em todo caso, R$ 3.600. De onde é que eu tirei esses R$ 3.600? R$ 300, que é a despesa mensal, multiplicado por 12. Tá? Então, água, luz, telefone, R$ 300 por mês, vezes 12, 3.600. Quanto é que ele paga de IPTU? IPTU, ele vai pagar de IPTU onde é que está o IPTU aqui? R$ 700, né? Aqui, é o item 9, né? As despesas de... Não. Está aqui. O item 3. Claro, está na sequência, né? Imposto predial. Né? Imposto predial territorial urbano, IPTU. R$ 700, ele vai pagar isso, é competência do mês que ele está projetando, do ano que ele está projetando, perdão, e ele vai pagar em janeiro, então, R$ 700. Supermercado. A despesa com supermercado deverão se situar na casa de R$ 1.200 por mês. Tá? Então, R$ 1.200 por mês, vezes 12, dá 14.400. Então, isso que ele pretende gastar de supermercado ao longo do ano, né, que se aproxima. Vestuário. Vestuário também ele tem um valor mensal ali, R$ 450, vezes 12, ele vai gastar em vestuário no ano que vem R$ 5.400. Colégio. São R$ 1.500 por mês, vezes 12, R$ 18.000, porque ele vai pagar, inclusive, nas férias. R$ 18.000. Dentista, lembra que tem o tratamento dentário, né? O tratamento dentário vai ser de R$ 1.000, ele vai ter o tratamento ao longo do ano e ele vai pagar dentro do ano. R$ 1.000. Tá? E mais nós temos ainda, nós temos manutenção do veículo. A manutenção do veículo, ela é de R$ 700 por mês, tá? Vezes 12, dá 8.400. Eu tenho o IPVA também, que pagar, tem o IPVA, que é R$ 800, e esse total todo de despesas dá 52.300. Aqui é a soma deles, 52.300. Ora, se eu pegar a receita e tirar todas as despesas, eu chego, seria o nosso resultado líquido, né? O nosso lucro líquido. Então, veja o seguinte, eles vão ter uma receita líquida de 84.500, vão ter uma despesa projetada para o ano seguinte de 52.300, vai sobrar 32.200 para ele. Então, esse seria o lucro líquido. Tá? Eu vou só apagar aqui para... Esse seria o lucro líquido. Muito bem. Chegamos no DRE projetado. Como eu disse para vocês, DRE, balanço patrimonial projetado e fluxo de caixa. Vamos projetar, então, o balanço patrimonial. Nós temos o mesmo, chamar de template, né? Nós temos o mesmo template do balanço atual. Tá? Veja o seguinte, então, nós temos, se a gente olhar, a gente tem um monte de buraco em branco que a gente vai ter que preencher. Tem uma ordem para fazer isso? Não. O que eu normalmente faço? Eu preencho os mais fáceis primeiro. Tá? Eu preencho aqueles que, vamos dizer assim, se mantêm, tá? De um ano para o outro. Tá? Eu costumo fazer isso, os mais fáceis. Tá? Bom, estoques não fala nada. Tá? Então, presume-se que se o estoque não teve, vamos dizer assim, não teve nenhuma informação sobre o estoque,
tá? Supõe-se que o estoque vai ser mantido no mesmo nível. Tá? Então, coloquei o estoque em 450, não tem recebíveis, porque ele não vai emprestar dinheiro para ninguém, nem tem nada para receber. Tá? Realizava a longo prazo e investimentos, ele não tem. Agora chegamos ali, veículos, móveis, utensílios e imóvel. Tá? Vejam bem, veículos, móveis e utensílios, ele trocou de carro, não tem nenhuma informação de troca de carro, de venda de carro, de nada. Tá? Então, o veículo é exatamente o mesmo valor. R$ 35 mil. Ele comprou móveis, ele vendeu algum móvel? Não. Tá? Então, o mesmo valor. E o imóvel? O imóvel, ao que se presume, está no mesmo valor. Tá? Então, esse é o total. Não preste atenção aqui no total do ativo ainda, tá? Porque isso aqui eu vou precisar ainda. Por que eu não cheguei aqui vamos dizer assim, no disponível? Por que eu não tenho valor nenhum ali no disponível? Claro que eu tenho, né? Está escondido. Mas por que eu não vou mostrar para vocês ainda? Porque o disponível vem da onde? Essa informação vem lá do fluxo de caixa. Tá? Essa informação vem lá do fluxo de caixa. Muito bem. Vamos olhar para o lado passivo agora. O que ele tinha antes? Né? Ele tinha lá no passivo, ele tinha o mercadinho, os R$300, o médico, os 400, que ele já pagou. Então, no final do ano que vem, isso não é mais dívida, que ele está projetando 31 de dezembro do ano que vem. Tá? Então, os 300 e 400 ele já pagou, então não existe mais. Tá? O consórcio ainda existe? Não, porque o consórcio ele terminou de pagar em julho. E nós estamos projetando o final do ano. Então, no final do ano, o consórcio já não existe mais. Mas a dívida imobiliária existe? Existe. Tá? Então, isso aqui, essa dívida aqui, ele já pagou, esses 9.600. Mas ele tem R$32 mil ainda a pagar. Então, no final do ano que vem, uma parte desse financiamento imobiliário, dessa dívida, que era a longo prazo, quando ele está trabalhando, quando ele está fazendo as contas dele, no final do ano que vem, uma parte dessa dívida passa ao curto prazo. Por quê? Porque essa dívida vai vencer nos 12 meses seguintes. Então, uma parte continua no longo prazo, mas uma parte agora passa a ser curto prazo. Então, deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho. Nós estamos, isso aqui a gente se confunde um pouco e a gente tem que ir com bastante calma nesse ponto. Tá? Ele está no dia 31 de dezembro e ele vê todos os bens e direitos e vê todas as obrigações. Então, ele deve 52 prestações, tá? 52 prestações da casa própria. 12 dessas prestações vão vencer no ano seguinte. Por isso que elas estão no curto prazo. As outras 40 vão vencer só no ano subsequente. Tá? Agora, no final do ano seguinte, ele já pagou essas 9.600, aqui já estão pagas. Tá? Ele ainda deve 40 prestações. Só que dessas 40, 12 delas agora são prestações que vão vencer no curto prazo, porque vão vencer nos 12 meses seguintes. Imagina o seguinte, nosso amigo está lá em 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, em 2021, vão vencer 12 prestações, 9.600. Quando ele chegar em 31 de dezembro de 2021, essas 9.600, essas 12 prestações aqui já foram pagas. Tá? Agora, 12 dessas prestações aqui, que eram longo prazo, vão vencer em 2022. Então, 12 dessas prestações passam
quando ele fizer a projeção do balanço para 31 de dezembro de 2021, 12 dessas prestações agora vão vencer no ano seguinte, em 2022, então elas passam a ser agora uma dívida de curto prazo. Mas vai ter um remanescente da dívida que vai permanecer no longo prazo. Por quê? Porque vai vencer em 2023 e adiante. Tá? Então, financiamento imobiliário, 12 prestações. Você não diz, mas é o mesmo valor? Sim, é o mesmo valor. R$ 9.600. Por quê? Porque 12 prestações de R$700, não, quanto é que é? R$800 a prestação, né? Puxa vida, me perdi aqui, quanto é que é a prestação da casa própria? Estou conseguindo achar aqui. Está aqui, R$800. Então, 12 prestações vezes 800 é R$9.600. Tá? Então, essas 12 prestações vão sair do longo prazo e passam agora para o curto prazo, porque elas vão vencer nos 12 meses seguintes. Tá? Aqui não temos nada. E vamos chegar agora no financiamento imobiliário. O que ficou no longo prazo? No longo prazo ficou... Lembra que nós tínhamos 32 mil reais que iam vencer no longo prazo? Mas 12 dessas prestações passam agora para o curto prazo. Então, na minha projeção, né, daqueles 32 mil, 9.600 passam para o curto prazo, mas resta ainda 22.400 para pagar no longo prazo. Muito bem. O que nós temos agora de patrimônio líquido? Vou voltar aqui, que eu acho que eu fiz bobagem. Eu tenho um patrimônio líquido inicial de R$ 691.050. O que eu tenho sempre que incorporar ao patrimônio? O resultado do exercício. Nesse caso, foi lucro, tá? Então, eu tenho que incorporar ao patrimônio... Eu tinha um patrimônio líquido inicial de 691.050, se vocês olharem o balanço aqui anterior é 691.050. O balanço projetado, ele tem os mesmos 691.050, mais o lucro do exercício, que vocês tiram da onde? Do DRE, 32.200. Ora, a parte do passivo, ela está toda pronta. Vocês têm, porque é essa a dívida do nosso amigo. E o que ele tem hoje, o que ele vai ter no final do ano que vem de dívida projetada? Os 9.600 financiamento imobiliário no curto prazo e 22.400 no longo prazo. É isso que ele vai ter. Tá? Então, ele vai ter de dívida R$ 32 mil. E o que ele tem de bens? Ele tem isso aqui que nós vimos agora. Tá? Bom, tem uma forma de eu calcular a disponibilidade, eu chamo essa forma de atalhão. Por quê? Porque ela passa por cima do fluxo de caixa. Eu não uso o fluxo de caixa para fazer isso. Tá? Eu sempre gosto de fazer a conta, tá, dessa forma, para saber se vai bater com o fluxo de caixa que eu vou calcular depois. Então, veja o seguinte, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. O total do passivo está certo. Tá? Não tenho mais nada a adicionar aqui. Então, o que eu tenho no total do passivo? 755.250. Esse é o meu total do passivo. O total do passivo tem que ser igual ao total do ativo, porque o ativo tem que fechar com o passivo. Quanto é que eu tenho de ativo até agora? Eu tenho 585 mil, que é a soma desses valores aqui, 585 mil, mais o 450, mais a disponibilidade. Ora, se eu pegar os 585 mil mais os 450 e subtrair dos 755.250,
eu chego no valor da disponibilidade, que é o que está faltando para inteirar os 755.250. Então, se eu pegar, vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o 585 mil mais 450. Tá? Isso aqui vai me dar 585.450. Se eu subtrair o total do passivo, é 755.250. Se eu subtrair o total, pegar os 755 e subtrair os 585.450, eu chego no valor das disponibilidades, que é o que está faltando, 169.800, é o que está faltando para fechar os 755.250. Então, se eu botar aqui, vou colocar aqui o valor, é 169.800. Né? Se vocês pegarem, colocarem na disponibilidade aqui 169.800, vocês, somando aos 450 dos estoques, mais os 585 mil do imobilizado, vocês chegam no 155.250. Então, vejam bem, o que a gente precisa, né, ao calcular o fluxo de caixa do projetado, nós vamos ter que chegar a esse valor de 169.800. Se a gente chegar a esse valor, a gente acertou. Tá? Então, é basicamente uma prova real aqui que eu estou fazendo. Tá? Mas eu vou, agora, no fluxo de caixa, eu vou ter que calcular todas as entradas, todas as saídas, tá? Para chegar nesse valor. Veja o seguinte, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é entrada e saída. Tá? O que entrou de dinheiro no meu bolso, o que saiu de dinheiro no meu bolso. Eu posso fazer o fluxo de caixa, tá, como se fosse uma conta caixa. Tá? Uma conta caixa com débito. Pessoal da contabilidade. Opa. Débito e crédito. Débito entrou dinheiro no caixa, crédito saiu dinheiro do caixa. Tá? Posso fazer isso também, tanto faz. Ou posso colocar isso, primeiro os débitos, o que entrou primeiro, o que entrou, né, agora as entradas. Ou, vou colocar de uma outra forma. Eu não quero fazer débito e crédito, me parece um razonete, eu não gosto de razonete, eu quero fazer de outra forma. Entradas, saídas. O que entrou e o que saiu do caixa. Posso fazer isso. Posso colocar lado a lado, posso colocar um em cima do outro. Aqui, nesse caso, especificamente, está um em cima do outro. Primeiro as entradas, depois as saídas. Tá? Mas fica a critério do cliente. Né? Se vocês quiserem fazer conta caixa débito e crédito, perfeito. Se vocês quiserem fazer conta caixa entradas e saídas, uma do lado da outra, perfeito. Se quiser colocar uma em cima da outra, entrada em cima, saída embaixo, perfeito. O importante é que você chegue no resultado. Tá? É isso que é importante. Ok? O que nós temos de entrada líquida? O salário deles, né? 84.500. Mas eu sempre começo pela disponibilidade inicial. Ou seja, esse é o ponto de partida. Quanto é que eu tenho de disponibilidade? O caixa, bancos e os investimentos. Dá 152.100. Então, esse é o meu ponto de partida. Opa. Aqui. 152.100. Tá? O que vai entrar líquido? Já calculamos isso. São os 13 salários conjuntos de 6.500, que vai dar R$ 84.500. Está aqui os R$ 84.500. Então, qual é o próximo passo que eu vou ter aqui? Dá o total de disponibilidades, o que eu tenho
no banco, que eu tenho em investimentos, mais o que vai entrar, dá um total de 236.600. Muito bem. O que eu vou pagar ao longo do ano? Então, agora vamos colocar... Vamos abrir tudo aqui. Despesas do próximo ano. Tá? Que eu vou... Eu coloquei junto aqui tudo que eu vou pagar ao longo do próximo ano. Está aqui, ó, 52.300. De onde é que saiu 52.300? Aqui do próprio DRE. Porque isso aqui tudo vai ser realizado e pago ao longo do ano. Água, IPTU, supermercado, vestuário, colégio, dentista, veículo, manutenção do veículo e o IPVA. Tá? Bom, mas espera um pouquinho. Eu tenho dívidas do ano passado que eu fiquei para pagar agora no ano que eu estou projetando. Tá? Que dívidas são essas? Então, vamos lá. Mercadinho da esquina, o médico, que eu consultei no ano passado, mas tem que pagar no próximo ano, o consórcio, os 4.200, que estavam lá no meu passivo, e 9.600 a prestação da casa. Onde é que estava esse negócio? Estava aqui, ó. Estava aqui, ó. Está aqui, ó. 300 do fornecedor, que eu fiquei devendo, porque eu incorri nessa dívida ao longo do ano, mas fiquei para pagar no ano seguinte. Então, os 300 do mercado, 400 do médico, os 4.200 do consórcio, que era a parte final, tá? E o financiamento imobiliário, as 12 prestações. Então, foi tudo isso que saiu do meu caixa. Tá? Veja o seguinte, isso aqui é a diferença entre competência e caixa. Eu estou pagando o mercadinho. O mercadinho foi uma conta que eu fiz no ano passado. Competência do ano passado. Ele entrou no meu DRE do ano passado. Mas eu vou pagar no ano seguinte. Então, ele vai sair do meu caixa no ano seguinte. Tá? A diferença, então, entre competência e caixa. O médico, a mesma coisa. Eu fiz a consulta com o médico no ano passado, mas, como eu vou pagar no próximo ano, vai sair do meu caixa no próximo ano. Ele é a competência do ano passado, ele entrou no meu DRE do ano passado, eu não fiz o DRE do ano passado, eu só projetei o DRE. Mas ele, se eu tivesse feito um DRE do ano passado, ele estaria no DRE do ano passado. Porque eu incorri nessa despesa no ano passado. Mas agora, ao projetar, ele não está no DRE do próximo ano, que eu estou projetando, porque está no DRE passado. Ele é competência do ano passado, mas ele está no fluxo de caixa do ano que eu estou projetando. Então, a diferença entre caixa e competência. Tá? Então, competência, eu fiz a despesa, competência. Está no DRE desse ano. Paguei nesse ano, está no DRE, está no fluxo de caixa desse ano. Tá? Então, é o caso dessas despesas aqui. Ó. Essas despesas, todas elas eu incorri nesse ano e paguei nesse ano. Paguei nesse ano. O mercado foi ano passado. O médico foi ano passado. Então, eles não estão no DRE desse ano. Estão no DRE do ano passado. Mas eu vou pagar esse ano, então eles estão no fluxo de caixa do ano que eu estou projetando. Às vezes confunde isso, eu sei disso. Tá? Mas isso a gente vai trabalhar bastante ao longo dos próximos exercícios. Então, eu tenho 300 que eu vou pagar, os 400 do médico que eu vou pagar, os 4.200 ainda que eu vou pagar do consórcio e os 9.600 da prestação da casa que eu vou pagar. Bom, isso aí tudo vai me dar um valor final de disponibilidade projetada, porque eu vou pegar esses 276 mil e vou subtrair os 52.300, tudo que vai sair do meu caixa, e vou chegar em 169.800, que é exatamente o que eu estava procurando.
169.800. Então, essas são as minhas disponibilidades, que eu vou colocar o valor aqui, eu vou apagar aqui, porque aquilo lá era só a prova real. Fechou com 169.800, ativo fechou com passivo. Bom, mas o que vai ficar no caixa? Por que eu não preenchi aqui, ó, caixa, bancos, conta movimento? Porque não sei, eu posso tentar aumentar, posso deixar mais dinheiro no banco, posso aumentar o valor dos investimentos, posso deixar mais dinheiro no caixa, e como eu vou distribuir isso, não vem muito ao caso no presente momento. Tá? O que me interessa é saber o valor total da disponibilidade. E com isso a gente completa o exercício. Tá? Então, só recapitulando, eu parti de um balanço atual, projetamos, primeira coisa, o DRE, projetamos o balanço patrimonial, a última coisa que ficou para ser preenchida foram as disponibilidades. Como eu disse para vocês, não existe uma ordem para preencher isso aqui, não existe uma ordem. Tá? O que normalmente acontece, que eu friso muito que é importante, é vocês colocarem logo, trazerem para cá o lucro do exercício, porque muita gente esquece de fazer isso. Tá? O lucro ou o prejuízo do exercício. Tá? O lucro ou prejuízo ele vai sendo somado no patrimônio líquido, então eu transfiro direto para cá. Tá? Mas, enfim, se não quiser deixar para o final, vai a critério de cada um. E, finalmente, a projeção do fluxo de caixa. Tá? Então, esse valor aqui é levado, 169.800, é levado para fechar. Eu já sabia que tinha que dar esse valor, por quê? Porque, por diferença, né, o atalhão ali, como eu chamo, tá, já sabia que tinha que dar 169.800, mas fazendo a demonstração do fluxo de caixa, a gente chegou nesse valor. O que faltou aqui para ser mais verdadeiro? O que faltou? Depreciação. Eu não depreciei nem veículos, nem os imóveis, nem os móveis utensílios. Tá? Eu não levei em consideração despesa financeira do financiamento. Não levei em consideração o rendimento de operações de aplicação do dinheiro, que tem investimento de curto prazo. Tá? Então, isso aí ficou faltando para ser uma coisa mais real. Mas não se impacientem, porque isso, nós vamos fazer isso aí nos próximos exercícios. A gente vai levar em consideração o resultado de aplicação financeira, vamos levar em consideração a depreciação, vamos levar em consideração juros de financiamentos. Tá? Isso aí nós vamos levar em consideração tudo isso nas nossas próximas projeções. Mas, por enquanto, o que eu queria era isso, né? Mostrar para vocês, né, o esquema que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, nós temos ainda 8 aulas até o dia 27 de abril, tá? E a gente vai trabalhar isso aqui. Bom, gente, era isso. Eu vou só encerrar a gravação, só um pouquinho. Tá?